Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 11 de março. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre as novidades em torno do tema Federações Partidárias. Amanda Oliveira, Wilma dos Reis e Marcela Menezes falam sobre o 8 de março, o desafio das mulheres em 2022 e o encontro das mulheres com Lula. Cristiano Cabral volta ao podcast para tratar da situação eleitoral do PT no estado da Bahia. E João Luiz trata do início das aulas do cursinho Clóvis de Castro. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast falando sobre a mais recente reunião entre representantes do PT, PSB, PCdoB e PV, que tratou do tema Federação Partidária. A reunião ocorreu na sede do Partido Socialista Brasileiro na quarta-feira, dia 9 de março. Ao final, foi divulgada uma nota com o seguinte conteúdo, abre aspas, as 4 agremiações, Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil e Partido Verde têm unidade na construção de uma frente para enfrentar Bolsonaro e reconstruir o Brasil, unidos na candidatura Lula presidente. Estamos convictos que esta decisão é um marco histórico e um passo decisivo para trilharmos a vitória eleitoral nas eleições de 2022, construir uma nova maioria que possa devolver a esperança a nosso povo. Nos últimos meses, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Socialista Brasileiro, o Partido Verde e o Partido Comunista do Brasil têm realizado reuniões de trabalho com vistas a construir uma federação. Em resposta ao atual momento político, o PT, o PCdoB e PV decidem caminhar para construir a federação e continuarão dialogando com o PSB em busca de sua participação, bem como o envolvimento de outras legendas do nosso campo. Fecha aspas. Bom, gente, como podemos perceber, a nota usa expressões como decisão, decidem, unidade na construção de uma frente, etc. Acontece que, ao menos no PT, o conteúdo dessa nota não foi apreciado, não foi discutido e não foi votado por nenhuma instância partidária. Os responsáveis por sua divulgação foram os representantes do PT que estão realizando as conversas com os demais partidos. Representantes que, ao que consta, também não foram indicados por nenhuma instância partidária. De tal forma que a resolução do Diretório Nacional do PT, do dia 16 de dezembro de 2021, foi totalmente descumprida. Essa resolução dizia o seguinte sobre o tema da federação partidária, abre aspas, resolve iniciar conversações sobre federação partidária com PSB, PCdoB, PSOL e PV, cabendo à Comissão Executiva Nacional do Partido conduzir este processo de diálogo para posterior decisão do DN sobre eventual participação a partir de um debate programático, esgotando o debate interno a partir da escuta às direções estaduais, municipais, observando os prazos definidos pela Justiça Eleitoral. Fecha aspas. Pois bem, essa resolução, como eu falei, evidentemente, foi totalmente não cumprida, foi totalmente descumprida. Porque desde aquela reunião do DN que a aprovou, não ocorreu nova reunião do diretório. A Comissão Executiva Nacional, por sua vez, começou a se reunir somente em fevereiro, sendo que da reunião do DN até a primeira reunião da Comissão Executiva Nacional, diversas reuniões entre representantes do PT aconteceu com representantes dos demais partidos para tratar do tema federação partidária. E agora, essa nota publicada falando em decisão, que os partidos decidem. E, inclusive, parece ser essa a
compreensão e o entendimento do PCdoB. O partido publicou também uma nota e uma posição sobre essa reunião. Matéria publicada no site vermelho.org diz o seguinte, abre aspas, nasceu a primeira federação partidária da esquerda brasileira. Na noite de quarta-feira 9, PT, PCdoB e PV anunciaram que vão se federar formalmente, criando um importante polo para as disputas políticas e eleitorais dos próximos 4 anos. Outras legendas ainda podem se somar à iniciativa. É grande, em especial, a expectativa de que o PSB se integre ao bloco. Além de ter sediado a reunião entre os 4 partidos, que culminou no anúncio da federação, o PSB já declarou que seu objetivo central em 2022 é o mesmo: derrotar Jair Bolsonaro, PL, e garantir a vitória nas eleições de outubro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que concorrerá a um terceiro mandato no Planalto. Fecha aspas. A nota continua dando como fato consumado que já foi aprovada a federação, pelo menos, entre o PT, o PCdoB e o PV. Importante ressaltar aqui que isso não procede. Ao menos no PT, não há, neste momento, nenhuma decisão tomada, até porque a instância responsável, que é o Diretório Nacional do Partido, não se reuniu. Tem reunião marcada para a próxima semana, onde este sim vai ser um dos temas. Mas, gente, convenhamos, esse debate está caminhando por um caminho extremamente perigoso. E um dos principais perigos nesse momento é a absoluta ausência do debate programático sobre os rumos dessa federação. Na maior parte dos debates, das discussões, o que tem sido feito são contas eleitorais de quantos parlamentares a federação pode eleger ou pode deixar de eleger, bem como os termos em que se dará a sua organização interna, a maioria, a minoria. Com a saída, ao menos neste momento, do PSB, aquelas questões que nós tratamos aqui por várias vezes, como, por exemplo, as exigências do PSB acerca de um direito de veto de 1/3 ou 4/5, bem como aquela proposta de haver candidaturas natas à reeleição nas próximas eleições, tudo isso, evidentemente, tem que ser rediscutido. Mas tem outras questões que continuam existindo e novas questões que aparecem. Por exemplo, em Pernambuco, já há uma movimentação de setores da direita para filiar candidatos ao PV. Por quê? Porque em Pernambuco é interessante a composição com o PT, que deve ter uma boa votação na sua chapa proporcional. Portanto, algo que poderia acontecer com o PSB, que era uma migração de setores da direita para o partido com objetivos eleitorais, também pode ocorrer com o PV. E, evidentemente, que isso tem desdobramentos para além do campo eleitoral. Tem desdobramentos que diz respeito ao funcionamento da federação e também sobre o seu programa. É por isso que é fundamental que nós sigamos debatendo a composição, as características e a existência de uma federação em termos que, até o presente momento, não estão dados sobre quais serão ou se darão. Na noite dessa sexta-feira vai acontecer um importante debate, que fica o convite para quem ouvir o podcast antes da sua transmissão, mas também para quem escutar somente depois, assistir ao debate A Federação em Debate. Vai ser transmitido nas redes sociais do jornal Página 13, do canal Contramola, entre outros, e vai ser discutido justamente o que é essa federação que está em discussão e, evidentemente, as suas implicações sobre a existência do Partido dos Trabalhadores. Estão desde já todos e todas convidados. E pessoal, dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Wilma dos Reis, do Distrito Federal. A Wilma atualmente compõe coletivo da Secretaria Nacional de Mulheres do PT.
E a gente pediu para a Ilma falar aqui sobre como é que foi o 8 de março no Distrito Federal, bem como é que foi a atividade Mulheres com Lula, que ocorreu na quinta-feira, dia 10, esta semana. E a gente escuta a Wilma a partir de agora. Olá, companheiras e companheiros. A construção do 8 de março aqui no Distrito Federal este ano foi muito mais difícil do que a construção dos anos anteriores. Isso não somente pela crise sanitária que nós estamos vivendo, causada pela pandemia da Covid-19 e o avanço das síndromes gripais, mas que inclusive dificulta muito a nossa organização e mobilização, mas também a gente teve problemas internos graves, problemas esses de cunho político, e o entendimento que nós temos é a falta de compreensão do momento que a gente vivencia no Brasil, onde a gente tem uma política de morte da classe trabalhadora em curso, e também a falta de compreensão dos nossos objetivos centrais, de imediato a derrubada desses governos que estão nos matando, precarizando mais ainda a vida das mulheres, mas também um outro objetivo a longo prazo, que é a derrotada do capitalismo e das diversas opressões que o fortalece. O problema foi tão grave que, infelizmente, a gente teve a instrumentalização. A gente vem enfrentando isso, né, nos diversos espaços que a gente constrói, que é a instrumentalização de várias pautas caríssimas para nós da esquerda, como a pauta racial. E o resultado disso foi a saída de 4 movimentos de mulheres negras do espaço e a divulgação tardia de onde seria a concentração, a saída do ato, e também de várias outras demandas que teria como a mobilização de assentamentos das cidades, enfim. Mesmo diante desse cenário, o ato foi muito bonito, foi um ato que superou as nossas expectativas em relação ao público, e também em relação à diversidade participante. A gente teve mulheres sindicalistas, estudantes, LBTs, mulheres rurais, mulheres negras, enfim, a gente teve um misto, né, de pautas e conseguimos dar o recado, né, que nós queremos o Fora Bolsonaro e também o Fora Ibanez. Durante os próximos dias, né, ao longo do mês de março, nós teremos outras atividades essas que serão feitas online e algumas híbridas, de forma híbrida. Então, a gente continua firme e forte aí na organização, todavia, o que nós estamos conversando é como é que a gente vai lidar com esses problemas internos e também continuar firmes e fortes nas ruas e na resistência. Então, companheiras e companheiros, ontem, 10 de março, a gente teve um encontro do Lula com as mulheres dos movimentos sociais, movimento esses que estavam representados dentro da sua diversidade. Nós tivemos mulheres sindicalistas, mulheres negras, mulheres com deficiências, mulheres rurais, mulheres LBTs, mulheres estudantes, enfim, uma diversidade muito gigante de mulheres. E essas mulheres não só deram recado para nós, mas também falou diretamente com Lula sobre suas angústias, passaram as realidades que estão vivendo nos seus territórios e dentro das lutas que travam no dia a dia, como também apontaram saídas para tirar as mulheres dessa situação que estamos vivenciando hoje, de que é de fome, pobreza, enfim. Lula ouviu todas, inclusive muitas trouxeram plataformas, reivindicações por escrito, ele recebeu todas. E na sua fala, a centralidade não foi exatamente essa realidade que nós estamos vivenciando, né? Foi uma fala de retrospectiva do que, né, os governos petistas trouxe de benefício para as mulheres e da necessidade da gente ampliar as mulheres no parlamento. Ele chegou recentemente do México e ficou bastante inspirado pelo número, né, de parlamentares dentro do espaço e também a forma de como funcionam as eleições naquele país. E a partir daí, ele acredita que tem condições de se pensar uma reforma política onde traz a possibilidade de eleger uma diversidade maior da nossa sociedade para o parlamento, né? Diversidade essa composta por mulheres, negras e negros, indígenas, quilombolas, enfim. Ele focou basicamente a sua fala nesses 2 pontos, né? Uma retrospectiva do que foi o governo dele e de Dilma,
e também acerca da participação política. Agora, precisamos trabalhar para que a gente tenha um programa de governo que, de fato, dialogue com essa realidade expressada por esses movimentos sociais e por tantos outros nos territórios, assim como também trabalhar para que, elegendo Lula em 2022, que a partir de 2023 a gente tenha, de fato, a execução de propostas, de reivindicações para mudar a vida das mulheres nos seus territórios. É isso, e de acordo com o que for surgindo novidades, a gente vai conversando, dialogando para que a gente consiga, de fato, concretizar aquilo que a gente almeja, eleger Lula e mudar a vida das mulheres. Abraços. Valeu, Ilma. Obrigado, companheira. Falando também sobre o 8 de março, vamos escutar agora a companheira Amanda Oliveira, que atualmente integra a direção da União Nacional dos Estudantes, e fala como é que foi o ato do 8 de março lá no Rio de Janeiro. Salve, salve, companheirada, salve, salve, mulherada de luta e ouvintes do podcast. Aqui quem fala é Amanda Oliveira, sou militante do PT, da Articulação de Esquerda do Rio de Janeiro, sou diretora de Assistência Estudantil da União Nacional de Estudantes e sou também militante da Marcha Mundial das Mulheres. E eu vim aqui trazer um pouco do que foi o 8 de março e a luta pela vida das mulheres aqui no ato no Rio de Janeiro. Como todo ano, diversos movimentos sociais feministas, coletivos, entidades e movimentos de juventude das trabalhadoras organizam o 8 de março por diversos municípios do Rio de Janeiro, com milhares de atividades, bancas, sarais, enfim, tem intervenções nesses municípios, mas a gente também tem costume de fazer um ato central no centro da cidade do Rio de Janeiro, e especificamente ali na Candelária. E esse ato, né, nós tivemos uma concentração repleta de cultura, com intervenções artísticas, construções de materiais, ensaios de bateria e batucadas também, como no caso da Marcha Mundial das Mulheres, que reuniu até a criançada em volta na hora do batuque, foi maravilhoso. Começamos nosso percurso e as denúncias contra Cláudio Castro e Bolsonaro não pararam, né? A gente sabe que o povo não aguenta mais, as mulheres não aguentam mais, e a revolta só cresce e os gritos por fora Bolsonaro vinham de todos os cantos. Temos de mais uma vez, gente, com urgência, entender que precisamos organizar esse ódio, essa revolta e essa tristeza contra Bolsonaro e seu projeto de morte que sistematicamente vai destruindo a vida dos mais pobres, dos negros, da população periférica, dos povos originários e tradicionais, enfim, de todo o povo que sempre é o mais pobre, né? Até porque a gente sabe que a elite desse país, a burguesia desse país, continua concentrando sim sua renda e talvez aí bem mais satisfeita com Bolsonaro do que a gente imagina. Mas a gente sabe que esse desgoverno misógino, ele faz escárnio com a miséria e brinca com o sofrimento do povo, né? E a enganação e a mentira faz parte desse governo, principalmente quando é para violentar verbalmente, moralmente e quem sabe, né, até fisicamente, como seus apoiadores, as mulheres desse país. E o ano de 2022, gente, se mostra um ano sim de mudança, mas para isso é preciso de luta cotidiana real e em todos os lugares possíveis, com todas as pessoas possíveis. Tirar Bolsonaro é fundamental e estratégico para a sobrevivência das nossas mulheres, das nossas crianças, do nosso povo, do modo geral, e para uma garantia de um futuro e para voltarmos a viver. Então, a gente alerta Bolsonaro e alerta qualquer fascista que continuaremos em marcha, até que todas sejamos livres. Fora Bolsonaro, Lula presidente. Valeu, Amanda. Obrigado, companheira. E, pessoal, na edição de segunda-feira aqui do podcast, nós já começamos a escutar um conjunto de companheiras que estão falando sobre os desafios para as mulheres trabalhadoras nesse ano 2022, diante da crise, do desemprego, da fome e, bom, da luta contra a violência, contra o machismo. E hoje a gente vai ouvir a companheira Marcela Menezes, militante do PT lá de Minas Gerais, que fala também a sua opinião sobre quais são os grandes desafios que estão colocados aí para a luta das mulheres neste ano de 2022. Salve, salve! Eu sou Marcela Menezes, cria da periferia, moro em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, e também morei parte da minha vida em Venda Nova, na zona norte da capital. Falo aqui diretamente de Atenas, na Grécia, onde eu estou passando algumas semanas em uma residência e pesquisa coletiva em economia comunitária, por conta do meu envolvimento na economia solidária lá em Ribeirão das Neves. Então, pensar os desafios para as mulheres neste ano de 2022
é necessariamente pensar no desafio da fome, do desemprego, da violência doméstica, da falta de acesso a serviços básicos como saúde, educação, assistência social, para nós mulheres, para nossas famílias também. E a gente poderia pensar que esses são os desafios para todos os trabalhadores brasileiros, né? A gente não estaria errado em pensar assim. Porém, a gente sabe também o quanto as mulheres são desproporcionalmente afetadas pelos últimos anos de pandemia, pelo governo Bolsonaro, pelo sistema de desigualdade e pobreza que a gente vive, que é o capitalismo. Então, por isso, a importância de frisar todos esses efeitos perversos, especialmente na vida das mulheres. E aí, o que fazer diante desse cenário? Qual o desafio para a luta das mulheres em 2022? Então, o chamado para o 8 de março desse ano é pela vida das mulheres, Bolsonaro nunca mais, por um Brasil sem machismo, racismo e fome. E aí, o nosso desafio é justamente ampliar nossa organização enquanto mulheres trabalhadoras, seja nos bairros, cidades, espaços de trabalho, coletivos culturais. Nesse sentido, né, de fortalecer a nossa organização, a gente tem o desafio de criar e fortalecer redes de solidariedade de arrecadação e distribuição de alimentos nas comunidades e nos territórios em que a gente pertence, porque quem tem fome tem pressa. Também ampliar nossas redes de apoio e acolhimento às mulheres vítimas de violência, pressionando os poderes públicos para que eles atuem e assumam um compromisso no combate à violência contra a mulher. Além disso, fortalecer também alternativas de geração de renda, porque especialmente para nós mulheres, trabalho e renda significam autonomia também para se livrar de companheiros agressores, por exemplo. Para a geração de renda e para o fortalecimento da organização de mulheres, a economia solidária se coloca como um mecanismo e ferramenta muito importante, e aí a gente precisa pensar sobre ela. Então, por meio de coletivos, redes de produção e comercialização de artesanatos ou serviços, feiras populares, lojas colaborativas, moedas locais, por meio da resistência coletiva ao desemprego e à falta de políticas públicas de assistência social, nós, mulheres periféricas, que compomos a maioria da população deste país, a gente tem mais força e fôlego para lutar por mudanças estruturais na sociedade e na nossa realidade. Em Ribeirão das Neves, por exemplo, a gente tem vivenciado a potência das mulheres na economia solidária, buscando financiamentos coletivos, espaços de comercialização, formas de produção sustentável, e a gente tem colhido resultados importantes quanto à formação de uma rede cada vez mais firme de mulheres que se apoiam, que dão suporte umas para as outras, que lutam juntos para conseguir uma consulta no posto de saúde, que se ajudam nos desafios do dia a dia, e por meio da solidariedade, a gente tem construído consciências e mais qualidade de vida para cada uma de nós e para todas nós coletivamente. O caminhar é lento, é cheio de muitos desafios, mas a gente não abre mão dessa caminhada. Por fim, a gente tem o desafio enquanto mulheres de contribuir para a derrota de Bolsonaro este ano, nas eleições de 2022. Porque a gente nunca teve antes, na história desse país, um presidente tão declaradamente misógino, ou seja, que odeia as mulheres, que não nos respeita, que acredita e diz publicamente que somos inferiores e que devemos ser tratadas assim. O áudio recentemente vazado do Mamãe Falei, em que ele trata as refugiadas ucranianas como objetos para o seu prazer pessoal e ainda brinca com a situação de pobreza e vulnerabilidade em que essas mulheres se encontram, representa exatamente o que Bolsonaro e o bolsonarismo também pensa e faz com as mulheres brasileiras. A pobreza, a fome, o desemprego são responsabilidade e estão na conta desse governo de morte. Sim, nós, mulheres, estamos à frente, por outro lado, das nossas famílias, cuidamos das nossas comunidades, somos responsáveis pelo cuidado de tantas pessoas, estamos nas igrejas, nas associações de bairro. Por isso, temos o poder em nossas mãos de mudar a sociedade de baixo para cima, para construir uma realidade mais justa, com dignidade para todo mundo, para todas as famílias, para a população brasileira. Por isso dizemos Bolsonaro nunca mais e estamos organizados para derrotá-lo. Por isso, queremos eleger mais mulheres deputadas estaduais e federais, e a gente acredita que mais mulheres como nós na política e nos espaços de poder e decisão da sociedade pode sim contribuir para melhorar essa situação terrível que o Brasil atravessa hoje. Então é isso. É isso, por meio da nossa organização, das nossas redes de apoio e solidariedade nas periferias de todo o Brasil e com a derrubada de Bolsonaro, a gente vai construir um Brasil feliz de novo, com Lula presidente, mais mulheres na política, mais de nós nos espaços de poder e nosso povo com direitos e dignidade. Valeu, Marcela. Obrigado, companheira. Gente, a Marcela está como pré-candidata a deputada federal pelo PT do estado de Minas Gerais. Bom, companheirada, em outra edição anterior aqui do podcast, nós escutamos o companheiro Jorge Braga, depois o companheiro Cristiano Cabral, falando do cenário eleitoral e político da Bahia. Por quê? Porque houve uma mudança brusca nos rumos do que estava se dando na disputa do PT na Bahia. O companheiro Jacques Wagner, senador, estava como pré-candidato ao governo do estado.
mas anunciou repentinamente pela imprensa que não seria mais candidato e que estava construindo um acordo para que o PP assumisse o governo, para que o atual governador Rui Costa pudesse sair ao Senado e que a candidatura fosse de Otto Alencar, do PSD. Mas isso tudo também já mudou. E repentinamente o Wagner anunciou também pela imprensa de que o PT irá disputar as eleições, mas que ele não será o candidato e que Rui Costa agora vai concluir o seu mandato. Bom, nós acompanhamos com muita atenção o que acontece na Bahia, porque é o estado que o PT governa há 16 anos, é o maior estado que o PT governa no país, e são decisões que têm implicações no país inteiro. Por isso, a gente volta hoje aqui para ouvir novamente o companheiro Cristiano Cabral para falar o que está acontecendo na Bahia. Triste situação do PT Bahia. Ocão claudicantes e vacilantes portam-se maiores lideranças públicas. Com a devida licença ao Boca de Inferno, inicio o informe da situação sobre a crise política no PT baiano no dia de hoje, 10 de março, às 15h30. Meu nome é Cristiano Cabral, faço esse informe para o podcast A Esperança Vermelha e irei tratar da continuidade, informe publicado na edição 235, que se tratou do problema até 3 de março. Neste momento, vou tratar da última semana. Entre 3 de março e 10 de março, siga os apontamentos fáticos. No final de semana do 5 a 6, o Otto Alencar anuncia de maneira decidida que não será candidato a governador da Bahia. Otto Alencar, aliado de direita da atual coalizão governista, PSD, ele decide peremptoriamente isso e o Wagner, Jacques Wagner, senador do PT da Bahia, em entrevista ao radialista Mário Kertz, do conglomerado de comunicação Metrópole, está disponível a entrevista na íntegra no YouTube, ele anuncia que o PT terá candidato. Reafirma a desistência e o PT terá candidato e desse processo a indicação de 3 possíveis candidaturas. O Luiz Caetano, atual secretário de Relações Institucionais do governo estadual, o Jerônimo Rodrigues, atual secretário de Educação do governo estadual, e a prefeita Moema Gramacho. À noite, no mesmo dia, 7 de março, ocorre uma importante plenária em defesa do movimento da candidatura própria. É convocada, inclusive, antes desse entrevista-anúncio do Jacques Wagner, e mobilizada anteriormente com a participação de correntes como a Articulação de Esquerda, Avante, o Trabalho, Manifesta, Quilombo Socialista, presidentes de zonais, dirigentes sindicais de movimentos sociais de outras correntes internas, ocorre plenária com participação massiva que chega a apontar 400, 450 pessoas entre o público presencial e virtual. Ainda no dia 7, à tarde, ocorre um importante ato indicador desta crise política, que é o ato da comunidade da Gamboa, que teve a vida de 3 jovens ali moradores ceifadas por um ataque brutal da Polícia Militar da Bahia. Então foi um ato ecumênico, um ato de protesto em memória e em defesa das investigações. No dia 8 de março, Dia Internacional de Luta Feminista, ocorreu uma passeata do Campo Grande ao Praça da Piedade, local de martírio dos revoltosos do Búzios, na qual a presença da denúncia, seja sobre a Gamboa, seja sobre o extermínio da juventude negra, esteve também muito presente. Outro importante indicador social da crise que assola a estratégia de conciliação de classes com sua variante capitulacionista local. Ainda no Dia Internacional Luta Feminista, tentava o governo do estado privatizar a empresa de água, a Embasa, sob o argumento de abertura de capital. Esta é, na verdade, a pretensão privatizante. No dia 9 de março, permitam-me a cronologia, mas o vice-governador João Leão, ante o anúncio do Jacques Wagner, o PT terá candidatura própria ao governo do estado, ele que já contava com o afastamento de Rui Costa e ele assumir a condição de governador nos últimos meses, nos 6 meses, ele pertencente aos quadros do PP, egressos dos quadros do carlismo, leia-se o carlismo como o grupo da turma do ACM, Antônio Carlos Magalhães, que agora tem seu neto
como líder político desse grupo de direita local, o João Leão anuncia pelo Twitter que ao PP, ante o anúncio das posições recentes, resta ou a candidatura própria ou aliar-se ao candidato da oposição de direita, o ACM Neto. Mas que esses rumos seriam tomados pós diálogo com o governador Rui Costa, Lula. Ante esse anúncio de Twitter do vice-governador João Leão, o senador Jacques Wagner se submete ao ridículo nos corredores do Senado de, quase em genuflexão, gravar um vídeo pedindo desculpas ao que ele denomina Leãozinho. Faltou dizer que gosta de vê-lo caminhá-lo sob o sol. E uma série de elogios e desculpas a Leão, a Cacá Leão, que é o filho, a outros componentes do PP, que fazem parte do mesmo grupo, né? Reivindicando que fazem parte do mesmo grupo, e isso é a expressão, na prática, de que já se mentaliza essa coalizão que envolve partidos de esquerda, como o PT e o PCdoB, a partidos de direita, como o PSD e o PP, se vê como uma federação. O trato, não só nesse episódio, mas todo esse desenrolar da crise, é como se fosse não só o mesmo grupo, mas fosse o mesmo partido, companheiros e companheiras de partido. Vejamos, o senador Jacques Wagner deu uma entrevista anunciando que o seu partido, ao qual ele se é afiliado, vai ter candidato, que ele defende essa postura. Ante o anúncio de debandada do vice de direita, ele, ao invés de reafirmar, pede 1000 desculpas. Vídeo divulgado, isso também consta aí nos sites jornalísticos, para tentar recompor o grupo que vem enfrentando uma forte tensão ante o anúncio de sua desistência, né? E uma possível pré-candidatura ao Senado do atual governador Rui Costa. Ao paralelo a esse vídeo vergonhoso do Wagner, é divulgado na imprensa, com declarações atribuídas ao governador Rui Costa, de que até o dia 13 de março, próximo domingo, será anunciada a chapa, né, majoritária, as candidaturas a governador e vice e a candidatura a Senado. Frise-se que, ante a desistência do Jacques Wagner, não há a deflagração ainda de um processo democrático de definição de tática eleitoral pelo PT. Há uma convocação de uma reunião do diretório estadual para o próximo sábado e, oxalá, nesta reunião, os dirigentes assegurem um processo democrático de debate programático, de definição de candidatura, pois o tempo urge e ruge ante a vacilação, a claudicância do senador Jacques Wagner de ter desistido depois de ter sido anunciado desde 2019 como pré-candidato. É necessário que se deflagre um processo de envolvimento da militância, de debate programático consistente que consiga dar conta de uma grande mobilização social para derrotar a direita bolsonarista, a direita neoliberal local, seja encarnada nas candidaturas do João Roma, pré-candidatura do João Roma, ministro do governo Bolsonaro, ou ACM Neto, né, da União pelo Brasil, que se articulam na perspectiva de tomar posse no governo estadual. Então, para tal, a mobilização social, a discussão programática é fundamental que seja deflagrada. E dentro de uma perspectiva que supere rapidamente e sinalize muito clara e objetivamente à população de que vai haver mudança de rumos no governo do PT. Consistente e séria mudança de rumos. É preciso dizer aos jovens da Gamboa, mas dos bairros populares de Salvador e das cidades da Bahia, de que o governo do PT próximo terá outra conduta no trato da segurança pública. É inimaginável que nós tenhamos, ao longo dos últimos anos, alçado a condição da segunda polícia que mais mata no Brasil. É um extermínio e, ante essa escalada, a vacilação, não há firmeza no trato dessa questão. Quando não, exaltação da postura belicosa, bárbara dos agentes de segurança. Que o diga, as menções foram feitas à Chacina da Cabocla. É preciso também dizer que vai se Paulo Freireanizar a educação, crescentemente militarizada, isso mesmo. O solo baiano cresce em parcerias com militares para gestões de escola. É preciso anunciar que se a Prebasa for privatizada e tal, vai ser revertido isso. Então, assim, é preciso romper com a lógica expressa pelo governador Amílio Leitão de que tanto faz se é Estado ou mercado, o importante para o povo é resultado. É importante resultado, mas é importante e fundamental a participação estatal no desenvolvimento, na construção da sociedade justa, com políticas públicas, né, com participação popular. Então, mais diversas áreas temos assistido sérios retrocessos, crescentes doses de autoritarismo,
E o diretório estadual, que se reunirá no próximo sábado, tem uma chance enorme de dar um pontapé na superação de tudo isso, assegurar uma caminhada séria e consistente, a vitória eleitoral em 2 de outubro, o crescimento da bancada parlamentar estadual, crescimento da bancada parlamentarista e de esquerda federal, e impor uma enorme derrota à direita neoliberal, à direita bolsonarista, né? E os eventuais desgarramentos da direita da coalizão, que, aliás, este processo democrático há de assegurar a inscrição de outras pré-candidaturas. Oxalá surja uma pré-candidatura que defenda esse programa democrático e popular, há poucos momentos elencados alguns dos seus eixos. Importante e fundamental que assim seja, e que a militância petista seja convocada a decidir, né, os rumos do partido e a tática eleitoral. Então, com isso, encerro o informe ao podcast A Esperança é Vermelha, de hoje, 10 de março, às 15h30. Valeu, Cristiano. Obrigado, companheiro. Pessoal, como vocês ouviram aí, o Cristiano gravou esse áudio na quinta-feira, dia 10 à tarde. Acontece que hoje a gente está aqui editando o podcast na sexta-feira, dia 11, e já tem novidades na Bahia. A novidade é que, ao contrário do que o Cristiano estava esperando, que era que tivesse uma reunião do Diretório Estadual do PT Bahia amanhã, no sábado, parece que hoje teve reunião da Comissão Executiva Estadual e na executiva se deliberou pela candidatura a governador do atual secretário estadual de Educação, Jerônimo Rodrigues. Isso está circulando já nas redes. Uma das pré-candidatas, Moema Gramacho, prefeita de Lauro de Freitas, já anunciou que está retirando sua candidatura em razão da decisão ou da escolha do indicativo da Comissão Executiva Estadual em nome do Jerônimo Rodrigues. Bom, isso acabou de acontecer, então certamente na próxima semana nós voltamos aqui no podcast para falar novamente sobre o cenário eleitoral no estado da Bahia. E pessoal, a gente vai ouvir agora o companheiro João Luiz. O João foi diretor da União Nacional dos Estudantes, foi integrante da Secretaria Nacional da Juventude do PT, foi candidato a vereador na cidade de Guaratinguetá, lá em São Paulo, e hoje o João vem aqui falar para a gente sobre uma experiência que começou a ser desenvolvida nesta semana, lá em Guaratinguetá, que é a do Cursinho Popular Clóvis Castro. Sobre essa experiência, a gente vai escutar o João a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Eu sou João Luiz, sou do PT aqui de Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a iniciativa e o início das aulas do Cursinho Popular Clóvis de Castro, aqui em Guaratinguetá. Primeiro, é importante contextualizar da onde surgiu essa proposta da organização de um cursinho popular nesse momento. Nós temos vivido desde 2016 com o golpe da presidenta Dilma e a implementação das políticas ultraliberais, todas as reformas de retirada de direitos da classe trabalhadora, nós temos vivido uma situação de piora sensível das condições de vida da classe trabalhadora no Brasil, de modo geral. Também um desmonte das políticas públicas foram implementadas no sentido de promoção de direitos durante os governos Lula e Dilma, inclusive no que se refere à democratização do acesso ao ensino superior. Então, a gente pode ter um parâmetro disso com relação ao número de inscritos no Enem, por exemplo. Até 2016, nós tivemos uma crescente nos inscritos, chegando a ter mais de 8 milhões de inscritos, e nos últimos anos a gente chegou a um patamar de 4 milhões de inscritos, apenas 4 milhões, sendo que uma parte desses não compareceu para fazer a prova. Então, isso mostra para a gente que uma parte importante da juventude trabalhadora, dos estudantes, perdeu a perspectiva de ingressar no ensino superior, especialmente no ensino superior público, por conta dessa política que vem sendo implementada desde o governo Temer até agora o governo Bolsonaro. Então, a gente viu a urgência de colocar isso em pauta, né? De remar contra essa corrente, de colocar a necessidade da gente fortalecer a luta pelo direito à educação e de defesa da educação. Por isso, a proposta de um cursinho popular. É um cursinho popular pré-vestibular que é gratuito, no caso, para estudantes de escolas públicas, com base no trabalho militante, dos professores, de todo mundo que com o cursinho. Nessa perspectiva desse debate, nós consideramos que seria bastante justo, e teria tudo a ver com o projeto político, essa tipo de política que o cursinho, que a gente quer dar para o cursinho, a uma homenagem ao nosso companheiro, ao nosso camarada, nosso amigo Clóvis de Castro. Foi um militante
histórico da esquerda brasileira, da luta contra a ditadura militar, do movimento sindical, do movimento negro. Também teve projetos na área da educação popular, na alfabetização popular. E então a gente avaliou que seria totalmente justa essa homenagem ao camarada Clóvis, que estaria totalmente coerente com esse projeto de educação popular, emancipadora, de promoção do acesso à educação de jovens. Então, desde o ano passado, a gente começou a organização mais prática do cursinho. Desde o início do ano, nós começamos as atividades de divulgação, de organização do grupo de professores, da organização do espaço onde a gente vai realizar as aulas, e até mesmo questões de estatuto para funcionamento interno. Enfim, a gente foi organizando tudo, planejando com bastante antecedência. E no início desse ano, agora em fevereiro, nós realizamos a seleção dos estudantes, né? Divulgamos aí um edital de seleção para que os estudantes se inscrevessem, buscando abarcar o máximo de pessoas que a gente comporta no nosso espaço, divulgando nas escolas, pedindo também para os professores com quem a gente conhece, quem a gente tem contato nas escolas, também nos ajudassem na divulgação. Então, agora a gente já está pronto para começar, né? Começamos, então, o primeiro encontro, a acolhida dos estudantes. As primeiras aulas aconteceram no dia 8 de março, na terça-feira, e nós vamos ter aulas 3 vezes na semana. Nos organizamos de um modo a ter as aulas num horário em que a gente possibilitasse, na nossa realidade, que mais trabalhadores, jovens trabalhadores, estudantes pudessem ter disponibilidade para participar. Então, nós adequamos o horário de acordo com essa realidade. E também, enfim, tem sido uma experiência muito bacana, assim, de ver que a gente consegue trazer esses jovens mesmo, jovens trabalhadores, que têm perspectiva e que podem ter, por meio de um projeto social e político como esse, podem ter a perspectiva de estar atuando, de estar passando por um processo também de preparação, sim, para as provas do vestibular, para a prova do Enem, mas que também é um projeto de organização, de luta política. É isso tanto para os professores, que também é um grupo bastante diverso. Nós temos desde estudantes de faculdades locais até professores já mais experientes, algumas pessoas que não são também necessariamente da área da educação, mas que têm contribuído, e a gente tem conseguido articular aí todo um grupo de pessoas da área da educação, da área do campo político da esquerda aqui na cidade, que tem sido muito relevante toda essa articulação. Então, para finalizar, Patrick, eu acho que tem sido uma experiência de organização e de luta mesmo pelo direito à educação. O intuito é esse, e eu espero que a gente, inspirado aí na trajetória do nosso camarada Clóvis, a gente também possa contribuir um pouco para um acúmulo, para que, inclusive, a gente possa repetir experiências como essa em outros contextos, em outras realidades, que a nossa militância do PT também busque construir projetos de atuação cotidiana, permanente, junto à classe trabalhadora, das mais diversas formas, para que a gente possa acumular força e alcançar vitórias no curto, no médio e no longo prazo. Então, para finalizar, só colocar aí reforçar a nossa homenagem ao camarada Clóvis. Clóvis presente, fora Bolsonaro e Lula presidente. É isso aí, um abraço. Valeu, João. Obrigado, companheiro. E, gente, a proposta do cursinho popular, que começou agora lá em Guaratinguetá, é uma proposta para ser replicada em outras cidades do país. A avaliação, como o João mencionou, é de que, diante das consequências da pandemia para a educação, em especial dos estudantes mais pobres de escola pública, que tiveram prejuízos significativos nesse último período, e diante da ofensiva do governo Bolsonaro, que tem cada dia mais dificultado o acesso dos jovens à educação superior, essa é uma forma de contribuir tanto com o estudo, o ensino, a educação, mas também a organização dos jovens em vários locais do país. A gente pede que quem tiver interesse, curiosidade para conhecer um pouco mais da proposta, da metodologia, que entre em contato conosco pelos canais do jornal Página 13, no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou com qualquer militante da tendência petista, articulação de esquerda, das instâncias de direção. A gente se reencontra aqui na próxima segunda-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro, Clóvis presente e até mais.